O milionário fica chocado ao ver jovem mendiga tremendo na estação e muda seu destino. A rodoviária da pequena cidade se transforma em um cenário congelante à medida que a noite avança. As luzes fluorescentes piscam e o vento gelado corta como facas. Sob um velho cobertor, Ana, uma jovem artista, se encolhe, triturada pelo frio e pela solidão. Seus olhos, antes brilhantes com sonhos, agora refletem uma dor que poucos conseguem entender. A cada espasmo de seu corpo, ela lembra que está sozinha, perdida em um mar de incertezas e memórias. Os ônibus chegam e partem, e as pessoas olham, mas ninguém se detém. Ouvem os murmúrios da cidade, mas ignoram o gemido de uma alma atormentada sentada no chão. Contudo, naquela noite, um homem distinto, de terno bem cortado e olhar sério, se aproxima. Ele é Joaquim, um milionário em viagem de negócios. O frio da cidade não chega a congelar seu coração, mas ao ver a jovem tremendo, algo dentro dele muda. A imagem de Ana serve como um soco. As folhas estão cheias de rabiscos geniais, traços de sonhos desfeitos. Ele se pergunta, como alguém tão talentoso chegou tão baixo? O impacto é devastador. Sem pensar, Joaquim se agacha, estendendo a mão, oferecendo um lanche e um café quente. Ana hesita, os olhos cheios de desconfiança. Por que você se importaria? Pergunta, a voz trêmula, quase um sussurro. Joaquim tenta estabelecer um vínculo, revelando que inserido na sua própria trajetória de sucesso, existe um passado que ele prefere deixar para trás. Uma promessa feita a um amigo de longa data que, ao partir dessa vida, o deixou como guardião obscuro de segredos. E naquele momento, ele percebe. Ana é filha daquele amigo. Em um dia gelado, a vida de ambos se entrelaça de maneira imperceptível, mas poderosa. O passado de Ana é um pesadelo, refletindo o trágico acidente que levou sua família. Cada linha que ela desenha é um eco de sua dor, um grito silencioso que revela sua luta. Agora, com a oferta de Joaquim, ela se encontra em um dilema: aceitar a ajuda que poderia tirar sua vida do abismo ou perder-se ainda mais em sua tristeza. A conversa flui e o ar fica pesado, com palavras não ditas e sentimentos reprimidos. Joaquim revela que há uma fortuna oculta, um legado que espera por Ana. Mas ele não consegue escapar da pressão de decidir se deveria contar a verdade agora ou manter esse segredo enterrado por mais tempo. O olhar desesperado de Ana faz seu coração dilacerar. Como ajudar quem está tão perdida sem causar mais dor? A tensão aumenta. O universo conspira ao redor deles, enquanto outros observadores na rodoviária murmura, julgando, questionando a interação inusitada. O ruído da cidade parece amplificar o silêncio entre os dois, como se o destino estivesse prestes a fazer uma escolha drástica. Os dois se encaram. A conexão crua de uma jovem artista que precisa redescobrir seu brilho e um homem que carrega o peso do passado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Joaquim e Ana se encaram. A tensão entre eles cria um campo magnético quase palpável. Joaquim está prestes a abrir seu coração, a compartilhar o peso que vem guardando há tanto tempo. A rodoviária continua sua rotina indiferente. Ônibus que vêm e vão, viajantes apressados e conversas que se perdem no frio da noite. Mas para os dois, o mundo exterior desaparece. Ana pergunta, a voz mal saindo. Joaquim respira fundo, sentindo o peso da verdade. Ele abre a boca,
Mas nesse momento, um barulho estrondoso rasga a tranquilidade da noite. Uma explosão perto da rodoviária faz todos os presentes se virarem para a origem do som. A confusão instala-se rapidamente. Pessoas gritam, outras correm numa direção instintiva. Fique aqui, Joaquim grita, mas a clamorosa comoção já tomou conta do cenário. Ele se levanta, puxando Ana para longe do local do barulho. Mas assim que ele a segura, uma mulher aparece correndo em sua direção. O rosto pálido, os olhos arregalados como se algo a tivesse aterrorizado. Joaquim, você precisa voltar. É uma armadilha. Ela se aproxima. E dentro da confusão, Joaquim percebe que é Clara, uma antiga colega de negócios e amiga. Clara? Ele questiona, incrédulo. O que está acontecendo? O coração de Ana acelera, o medo a envolvendo. Antes que Clara possa responder, outra explosão ecoa, desta vez mais próxima. Um jato de fumaça e destroços preenche o ar. O caos se intensifica e Joaquim sente que o mundo está desmoronando ao seu redor. Ana, precisamos sair agora! Ele grita enquanto puxa a jovem para junto de si. O calor de seu corpo contrasta com o frio que lhe consumia antes. Mas Ana não se move. Seus olhos estão fixos em Clara, que agora está ofegante, como se estivesse carregando um segredo. Você precisa saber, Joaquim. Achei que você soubesse. Ana não é apenas uma artista. Ela é parte da história. A verdadeira herdeira da fortuna que você mencionou. As palavras de Clara caem como um raio. Um silêncio tenso preenche o espaço. Ana se vira para Joaquim, a incredulidade estampada em seu rosto. O que você está falando? Ela pergunta, a voz falhando. O mundo à sua volta parece girar. Eu me certifiquei de que você não soubesse. Clara continua. A voz agora é um sussurro apressado, e Joaquim está paralisado. Seu pai, ele deixou tudo para você, mas a verdade ficou escondida para sua proteção. E agora, com você aqui, as coisas fogem do controle. Ana dá um passo para trás. O frio que antes dava lugar ao alívio volta a invadi-la. Meu pai, o que você quer dizer com isso? O medo e a confusão a afligem. A cena ao redor dele se transforma em caos absoluto. As pessoas estão gritando, algumas caindo, outras fugindo. Joaquim tenta racionalizar tudo, mas o horror do que pode acontecer os aguarda. A pergunta volta para ele com mais força. Quem realmente é Ana? O olhar de Joaquim se torna um espelho de desespero. Ana, eu. Ele não consegue encontrar as palavras. Mas o lance de segredos que acabara de descobrir se transforma em algo avassalador, impulsionando uma nova urgência. O destino dela, tão entrelaçado ao seu, está em jogo. E agora, diante da possibilidade de uma herança que pode mudar tudo, Joaquim se sente perdido. A rodoviária, a noite gelada, tudo parece distante enquanto eles enfrentam uma verdade tão devastadora. As sombras da cidade se tornam mais sombrias. O medo agora é palpável. A conexão entre eles, antes um vislumbre de esperança, é ofuscada pela dúvida e pela incerteza. O que vai acontecer agora? Existe uma saída em meio ao caos que se aproxima? O futuro que eles imaginavam se desdobra em algo muito diferente do que esperavam. Ainda paralisado pela revelação brutal, Joaquim olhou para Ana, tentando entender a tempestade de emoções em seu rosto. O caos da rodoviária continuava, com pessoas correndo, gritando e se escondendo. O mundo exterior se despedaçava enquanto... O que você quer dizer com isso? Ana repetiu, a voz falhando à medida que a confusão e o pavor a envolviam. Clara parecia desesperada, sua respiração acelerada, mas as palavras seguiam jorrando. Seu pai havia descoberto algo. Ele não só deixou a fortuna, mas algo muito pior. Não era só sobre dinheiro. E nesse momento, outra explosão ecoou, mais próxima, fazendo o chão tremer sob os pés deles. Um pedaço de concreto voou, perto de onde estavam. Ana se jogou contra Joaquim, buscando proteção. Precisamos sair daqui, agora!
Joaquim gritou, puxando Ana em direção a uma saída. Mas enquanto eles corriam, Clara gritou atrás deles. Ele deixou aquilo para você. A verdade pode te libertar, mas pode também te destruir. O olhar de Joaquim se fixou em Ana, que parou por um momento. Destruir? O quê? O que meu pai fez? Ela estava prestes a desmoronar bem ali, no meio do caos. Não, não agora. Joaquim a puxou para frente, sentindo a necessidade de protegê-la, mas sua mente estava em choque. As palavras de Clara haviam acendido uma centelha de medo profundo. O que mais ele não sabia? A última explosão soou. Uma onda de vapor e escombros envolveu a cena, dificultando a visibilidade. Gritos ressoavam, e as pessoas já não formavam uma multidão, mas apenas um grupo de almas aterrorizadas buscando a menor fração de esperança. Então, no meio da fumaça, Joaquim viu algo que paralisou seu coração. Um homem alto, em um terno escuro, surgiu entre as sombras. Seu olhar era impassível, mas seus olhos brilhavam com um tipo de conhecimento que gelou Joaquim. Joaquim, finalmente encontramos você, ele disse, como se tivesse tudo sob controle. Quem é você? Joaquim perguntou, a voz tremendo. Ana ficou paralisada. Atmosfera de desespero prendendo-os. Sou apenas um mensageiro, ele respondeu, quase com desdém. E você sabe que sua proteção não existe mais. Aquela fortuna que você mencionou? É um jogo perigoso, e você acabou de ser convocado. Ana, o que você não sabe é parte disso. Joaquim, segurando Ana firme, sentiu uma onda de adrenalina. Fique longe dela, ele gritou, erguendo-se em um ato de bravura desesperada. O homem sorriu, um sorriso frio, como se estivesse apenas se divertindo. Você realmente acha que pode protegê-la? O homem se aproximou, lançando uma mão no ar como um truque de mágica. Ela não é quem você pensa que é, Joaquim. Ela é uma peça fundamental no tabuleiro onde você entrou. Ana olhou para Joaquim, suas dúvidas se misturando com o medo. O que ele está dizendo? A voz dela estava cheia de pavor. A situação é mais complexa do que pensávamos, Joaquim respondeu, mas havia dentro dele uma revolta crescente. O que mais ele não sabia? A última coisa que ele queria era colocar Ana em perigo, mas agora os segredos pareciam direcionar a vida deles. Joaquim, a rodoviária está em chamas, Clara gritou, interrompendo o momento. A fumaça negra preenchia o ar, o calor começava a se intensificar. O que estava acontecendo? Era como se mas antes que pudessem se mover, o homem da sombra gritou, ecoando em meio ao caos. A verdade sobre sua herança está prestes a ser revelada, e não é o que você imagina. O que isso significava? Que herança era essa? Joaquim se virou rapidamente, mas o homem já havia se perdido na escuridão e fumaça. O pânico subia como uma neblina densa, e a rodoviária se tornava um inferno. A mente de Joaquim estava em chamas com perguntas. Ana, o que exatamente você sabe sobre seu pai? Ele conseguiu perguntar, o peso da urgência em suas palavras. Os olhos de Ana já estavam cheios de lágrimas. A confusão era palpável. Não havia como fugir. Eles estavam presos em uma história muito maior do que poderiam imaginar. As chamas avançavam, e a verdade parecia se apresentar em uma carruagem flamejante. O que realmente estava em jogo? O que ainda estava escondido? A hora do enfrentamento se aproximava, e a pergunta ecoava em seus corações. Estão prontos para descobrir? Ana olhou para Joaquim, a mente turva com as revelações. As chamas dançavam atrás deles. O calor aumentava. Mas o que queimava mais forte eram as palavras de Clara. O que você quer dizer com isso? A voz dela estava quase perdida, cercada pela fumaça e pelo desespero. Precisamos sair, agora! Joaquim gritou, puxando Ana, mas tudo pareceu desmoronar. Clara gritava algo, mas o ruído ao redor abafava seus avisos. Quando eles finalmente se moveram para a saída, uma mão segurou Ana pelo braço. Joaquim se virou para ver quem era. Era o homem de terno escuro.
sorrindo como se estivesse esperando por eles. Vocês não podem ir ainda, ele disse, um tom quase brincalhão em sua voz. A diversão está apenas começando. Quem diabos é você? Joaquim exigiu, a raiva fazendo sua voz tremer. O homem não respondeu, mas então, numa fração de segundo, o cenário ao redor mudou. Uma explosão próxima fez o chão tremer novamente, e uma onda de calor os envolveu. A fumaça subiu em espiral, e Ana fechou os olhos por um instante, tentando se proteger do pânico que preenchia o ar. Quando ela abriu, o homem tinha desaparecido. Em seu lugar, uma figura familiar surgia através da fumaça. Seu pai. O coração de Ana parou. Ele estava ali, tão real. Mas como isso podia ser? Ela sempre pensou que ele estava morto. Pai! O sussurro escapou de seus lábios, as lágrimas brotando. Joaquim estava em choque. Isso não pode ser. O homem sorriu, mas não era o sorriso amoroso que Ana lembrava. Era um sorriso que carregava segredos. Ana, você precisa entender. Algumas verdades estão além da morte, e eu nunca estive longe de você. O tempo pareceu congelar. Joaquim olhou para Ana, e o medo nos olhos dela o abalou. Isso não pode estar acontecendo. O que você quer dizer? Ele não conseguia entender. Era um truque, alucinação. Eu te deixei um legado, minha filha, o pai dela continuou, a voz profunda e cheia de um peso que Ana nunca havia sentido antes. E a fortuna não é a única coisa que está em jogo. Um grito ecoou do lado de fora da rodoviária, e tudo ao redor parecia vibrar com tensão. Ana sentia um nó na garganta. Mas você morreu, eu vi. Fui forçado a desaparecer por seu bem. As pessoas que vêm atrás de você agora não vão parar até obterem o que desejam. Ele se virou para Joaquim. A frieza nos olhos aflora. E você? Você deveria tê-la protegido. Sua ligação com ela não é apenas casual. O que isso significava? Joaquim se viu tentando digestar a intensidade do momento, a revelação mudando tudo. Ana estava paralisada, o choque inundando toda a sua existência. Como você pode fazer isso conosco? Joaquim perguntou, o desespero em sua voz. O pânico ao redor os envolvia, mas ele estava mais focado no homem à sua frente. Você está aqui, mas por quê? Os olhos do pai de Ana brilharam de maneira inquietante. Porque a verdade é uma arma, e a sua herança pode ser uma maldição. Você deve se preparar, Ana, porque aqueles que querem seu legado estão se aproximando. E eles já estão com uma vantagem. Uma nova explosão sacudiu a rodoviária, e tudo ao redor deles começou a desmoronar. O chão oscilou e as paredes tremeram. Ana, de repente, sentiu uma onda de clareza, como um espelho quebrado refletindo pedaços de uma verdade oculta. As chamas começaram a se espalhar, e a confusão cresceu entre as pessoas. Você não pode estar aqui, ela gritou, as palavras saindo carregadas de dor. Eu não quero saber de nada disso. Mas já está feito, disse o homem, com um olhar sombrio. Você é parte de algo maior, e o tempo está se esgotando. Joaquim segurou a mão de Ana. A conexão entre eles uma âncora. Não importa o que está acontecendo, eu vou estar ao seu lado, ele prometeu, mesmo enquanto o caos se desenrolava. Mas as palavras do pai de Ana reverberaram em sua mente. A verdade é uma arma. O que isso significava para ela? Que segredos estavam enterrados nesse legado? Eles precisavam escapar. Mas o que mais havia à frente? Enquanto olhavam para as chamas subindo, o futuro deles parecia mais incerto do que nunca. O que realmente estava em jogo nessa luta? A rodoviária se tornava um campo de batalha onde o passado podia não ser o único a ressurgir. E tudo o que acreditavam estar seguro estava prestes a se desfazer. Ana olhou para o pai, tentando entender se era realmente ele. O coração dela batia como um tambor, a adrenalina subindo a cada segundo. Você não pode estar aqui. O que está acontecendo? A fumaça enchia os pulmões, e as labaredas dançavam perto, ameaçando engolir tudo. O homem que dizia ser seu pai parecia diferente.
O sorriso não era do amor que ela lembrava, mas de alguém que sabia de um segredo obscuro. Você não entende, Ana. Eu fiz o que precisava ser feito. A voz dele estava calma, mas dentro do caos, aquelas palavras pareciam insuficientes. Joaquim a puxava para perto, o instinto protetor em cada movimento, mas o olhar dele estava fixo no pai dela, um homem que até então era apenas uma memória distante. Precisamos ir, Joaquim gritou, mas o pai de Ana erguia a mão, como se pudesse parar o tempo. Não há tempo para isso, eles já estão vindo, ele falou, a intensidade aumentando. As palavras perfuravam o ar quente e pesado ao redor deles. Ana, você precisa entender que a fortuna não é só dinheiro. É uma responsabilidade. Há algo muito mais sombrio em jogo. Não! Não podia ser! O coração de Ana parecia desmoronar com cada sílaba. Por que você nunca me contou? O que você está escondendo? Outra explosão estourou próximo, fazendo o chão tremer de novo. As luzes da rodoviária piscavam, a fumaça subia e encobria a visão. Agora não é o momento para discutir isso. Você precisa escapar. O pai dela parecia angustiado, quase implorando. Joaquim olhou para Ana, uma mistura de preocupação e confusão. Ele não sabia se poderia confiar naquele homem, e a expressão dela se tornava uma tempestade de emoções. Não, pai, eu não vou deixar você se livrar de mim. Ana fez um passo à frente. Se há algo que eu preciso saber, você vai me dizer agora. E foi nesse momento, no ápice da tensão, que algo inesperado aconteceu. Uma figura sombria saiu da fumaça, avançando com velocidade. Joaquim e Ana se viraram, e o choque tomou conta deles. Era Clara, e ela parecia diferente. O olhar dela não era apenas assombrado, mas havia algo mais. Um brilho estranho. Desculpem, mas eu não posso deixar que você saiba a verdade. Clara gritou, gesticulando freneticamente. Joaquim ficou em alerta, os instintos gritando. O homem interno escuro reapareceu, agora atrás de Clara, com um sorriso triunfante nos lábios. Perfect timing, Clara, ele disse, a voz carregada de ironia. Ana precisa ficar no escuro sobre seu legado. É a única maneira de mantê-la segura. Segura? Ou você quer mantê-la sob controle? O tom de Joaquim se elevou. Cada palavra uma lâmina afiada. Ana sentia a adrenalina pulsar nas veias enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam, de forma perturbadora. Você não entende, Joaquim. O poder que vem com a herança de Ana não é o que você imagina. Clara disse. Ele pode destruir tudo o que você ama. É um jogo que não podemos permitir que ela jogue. Ana se virou para Clara, a verdade repentina como um soco no estômago. Quem é você? O que você sabe de mim? A angústia transbordava. Sou a única que está tentando te proteger, Clara respondeu, mas o desespero na voz dela era genuíno, e Ana percebeu que havia muito mais escondido ali. Então, Joaquim olhou para Ana e declarou, precisamos sair agora, mas o tom dela era diferente. As palavras dela encheram o ar como um eco aterrador. Não podemos simplesmente fugir. Algo está errado, Joaquim, muito errado. Não é só um legado, é uma armadilha. O homem interno escuro começou a se aproximar e o ar parecia pregnantecido de tensão. Outro som trouxe todos à realidade, sirenes. O resto do mundo voltou e agora o caos estava começando a encurralá-los. Os segredos nunca ficam enterrados para sempre, Clara murmurou, com um olhar fixo em Ana. E a verdade pode acabar com você. Joaquim segurou a mão de Ana, buscando sua força, mas tudo o que ela podia pensar era na armadilha que se aproximava, uma teia que parecia estar se fechando sobre eles. Enquanto a confusão tomava a rodoviária em um turbilhão de gritos e fumaça, a pergunta percorria sua mente. O que realmente estavam enfrentando? E o que aconteceria com eles nessa luta? O pânico subia, e o tempo era um ladrão ali, quebrando qualquer esperança de um futuro seguro. Ana olhou para o homem que dizia ser seu pai, a mente um turbilhão.
A fumaça tornava tudo mais confuso, mas um sentimento profundo de cólera brotava dentro dela. O que você quer dizer com o Lé? O que você escondeu de mim? Sua voz tremia, tensa. Agora não é o momento para isso, ele disse, mas o desespero em seus olhos dizia outra coisa. Mesmo assim, Joaquim apertou a mão dela, dando-lhe coragem. Precisamos sair, o lugar está pegando fogo. Mas antes que pudessem se mover, Clara gritou. Ana, não acredite nele, ele não é quem você pensa que é. O choque das palavras a atingiu como um soco no estômago. O pai dela aparentemente sorriu, mas algo nele não parecia certo. Ana olhou para Joaquim, buscando apoio. O que você quer dizer, Clara? Ele não é seu pai. O homem que você vê não é o mesmo que desapareceu. Ele é outro. A revelação pairou no ar pesada, enquanto uma explosão próxima fez as paredes tremerem. Ana ficou paralisada por um instante, a mente correndo. O quê? Como é possível? O homem à sua frente começou a mudar. Seu rosto se contorceu e a máscara de amor e segurança se desfez. Lentamente, a forma dele se transformou, revelando um semblante mais frio e calculado. Você realmente achou que eu poderia ficar no fundo? Você e suas confusões infantis? Ele se divertia. Joaquim, alertado, encostou Ana para trás. O que você é? Ele desafiou, a raiva subindo. Sou o que você e a garota nunca esperaram. A verdadeira herança dela não é riqueza, mas um poder ancestral, e ela está destinada a ser minha. Ele disse, o olhar fulminando. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Poder? O que você quer dizer? As palavras ecoavam na sua mente, mas não havia tempo para processá-las. O caos ao seu redor aumentava. Lembre-se, querida, a verdade é como água. Você só aprende a nadar quando corre o risco de se afogar. O homem respondeu, um brilho maligno nos olhos. Enquanto tudo desmoronava ao redor, os gritos de pânico da multidão se misturavam ao som das chamas, e Ana gritou, não, isso não pode estar acontecendo! O homem deu um passo à frente. Você não sabe, mas a verdade sobre a sua linhagem é uma maldição que você carregará. Eu estou aqui para colocar as coisas em ordem. Joaquim puxou Ana, determinado a proteger ela de qualquer maneira. Não vamos deixar você fazer isso, gritou ele, levando-a para trás dele. O homem sorriu, um sorriso sinistro. Vocês acham que podem escapar da verdade? É isso que a vida ensina. A verdade sempre vem à tona. E eu estarei bem aqui para ajudá-los a enfrentar. As chamas aumentavam e a fumaça envolvia todos. Era uma luta contra o tempo e uma corrida pela sobrevivência. Mas Ana estava confusa. Por que você está fazendo isso? O olhar do homem fixou-se nele e a expressão mudou para algo que lembrava uma profunda dor. Porque eu sou parte do que você é e o que você vai se tornar, e não poderemos escapar disso. Ana sentiu um frio na espinha, um eco de suas dúvidas transformando-se em pavor. O que você está dizendo? O que realmente sou? E nesse momento, a estrutura da rodoviária começou a ceder. O telhado desabou e um pedaço enorme caiu entre eles. Joaquim puxou Ana com toda a força, enquanto o homem desaparecia entre os destroços. Os olhos de Ana se arregalaram. O que ele havia revelado mudara tudo. E lá estava Clara, observando. Não era só a luta pela sobrevivência, era a luta pela verdade dela, que agora estava mais perto de ser desvelada. No meio do caos, Joaquim a puxou novamente. Precisamos sair, Ana! Agora! Mas as palavras dele foram engolidas pelo eco ensurdecedor de uma nova explosão. O mundo ao seu redor estava desmoronando. O que poderia acontecer agora? Ela nunca se sentira tão perdida. O que aquela verdade poderia significar para eles? Ana sabia que tudo estava prestes a mudar, mas ela ainda não tinha ideia do quão profundo era o abismo em que estava prestes a mergulhar. A estrutura da rodoviária desmoronou ao redor deles, criando uma barreira entre a realidade e o caos.
Joaquim agarrou a mão de Ana, puxando-a em direção à saída, mas ela estava paralisada, a expressão perdida entre o choque e a incredulidade. O homem de terno escuro tinha o semblante de seu pai, mas a essência parecia estéril, fria, como um eco de algo que nunca foi real. Você não pode. Ana tentou protestar, mas as palavras falharam. Outra explosão estourou nas proximidades, fazendo o céu a brilhar com chamas alaranjadas. Enquanto as pessoas ao redor gritavam e corriam, tudo parecia girar, e Ana se sentiu como se estivesse presa em um pesadelo. O que você é? O homem sorriu de novo, o brilho nos olhos agora mais intenso. Eu sou o que você realmente é, Ana. Uma herdeira de um legado que não tem como escapar. A verdade não pode ser enterrada para sempre. Joaquim olhou rapidamente para Ana, o pânico evidente em seu olhar. Era como se tudo o que ele soubesse tivesse virado cinzas naquele momento. Ana, precisamos ir, agora! O tom dele era firme, mas a incerteza fazia seu coração disparar. Você não compreende, Joaquim, Clara gritou. O que ele diz pode ser verdade, mas é só uma parte da verdade. Cale-se, o homem a interrompeu, mas os olhos de Ana fixaram-se na figura de Clara, buscando entender. Clara parecia agora uma sombra de si mesma, mas havia uma determinação que ela não demonstrou antes. Estamos todos em risco. Uma nova onda de calor os envolveu e Ana recuperou um momento de clareza. O que você quer dizer com isso? Perguntou para Clara, a voz saindo tremida. Mas antes que Clara pudesse responder, mais destroços caíram perto, e Ana se agachou, sentindo que tudo desmoronava. Vá, vá! Joaquim puxou Ana, finalmente rompendo o transe. Ele a empurrou para a frente, e ela percebeu a seriedade da sua situação. O pânico das pessoas inundava a rodoviária enquanto ecoavam as sirenes ao longe. Mas tudo o que importava era a fuga. Você não vai escapar! O homem falou, sua voz cortante como vidro. Num movimento brusco, ele ergueu a mão e num instante algo mudou. A atmosfera ao seu redor eletrificou. Não! Ana! Gritou, sentindo uma dor aguda no peito. De repente, tudo ficou escuro, e ela se viu aumentando na corrente de energia que o homem havia liberado. Um tremor percorreu seu corpo, e a conexão entre eles parecia cada vez mais real, como se eles fossem duas metades de um quebra-cabeça se unindo. Você é como eu, ele declarou, com uma paixão selvagem. Você não pode ignorar isso. A verdade está dentro de você, e não a pode esquecer. Enquanto Joaquim lutava para mantê-la longe, Ana sentiu-se flutuar entre a luz e a escuridão, seus sentimentos colidindo. Me deixe em paz, ela gritou, mas a força parecia uma correnteza a puxando. O corpo dela começou a brilhar, um raio faiscante de poder se espalhando entre eles. Joaquim, paralisado pela aparência impressionante, observava o horror e a beleza em simultâneo. A erupção de poder explodiu em uma onda. A dor cravou-se em Ana, seus sentidos gritando. Joaquim! Ela clamou. Mas ele já se inclinava para frente, decidido a não deixá-la cair. E nesse momento, algo que parecia impossível aconteceu. Uma luz intensa os envolveu e, em seguida, tudo parou. As pessoas se tornaram sombras, os gritos tornaram-se ecos distantes. E quando a luz finalmente se dissipou, Ana se viu em um lugar diferente. Não era mais a rodoviária abandonada, mas um salão enorme, com tapeçarias e luzes brilhantes. As paredes eram cobertas com retratos familiares, e para seu espanto, um deles a olhava diretamente. Bem-vinda ao seu verdadeiro lar, Ana. A voz que exoou pelo espaço, e a figura que surgiu era familiar, mas tão diferente. Você sempre pertenceu a este lugar. O choque inundou tudo. Ana estava em um lugar que jamais sonhara, diante de uma verdade que mudaria tudo. O que quer que tivesse acontecido na rodoviária agora parecia uma lembrança distante e irrelevante. O que era aquele lar? Por que ela nunca soubera? Ao lado dela, Joaquim estava atordoado,
uma expressão de desespero refletida em seus olhos. Ana, o que acabou de acontecer? Eu não sei, ela sussurrou, o coração batendo descontroladamente. Mas as respostas estavam ao alcance. É hora de saber quem eu realmente sou. Nesse momento, a figura à sua frente sorriu. Vamos revelar toda a verdade, Ana. O que realmente significa ser uma herdeira? E o que está realmente em jogo? O mundo ao redor dela girava em possibilidades e a expectativa de um novo começo. Mas a pergunta restava. O que essa nova verdade poderia significar para ela, para Joaquim e para todos que conheciam? Enquanto olhava ao redor, a sensação de um novo destino pulsava sob sua pele. E a história que conhecia estava prestes a reescrever-se. O mistério do que significaria ser Ana agora só começava a se desdobrar. Ana ficou ali, paralisada, frente ao que parecia ser a revelação mais profunda de sua vida. O ambiente ao redor mudara. A atmosfera pulsava com uma energia estranha. Ela olhou para o retrato na parede, o semblante familiar de quem sempre a cuidou, mas que agora parecia distante, como se estivesse refletindo uma verdade oculta. O peso das palavras nas circunstâncias girava em seu estômago, a confusão e a raiva lutando por espaço. O que você quer dizer com herança? Ela sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. Joaquim estava ao seu lado, inquieto, o olhar fixo na transformação que estava acontecendo diante deles. Era como se eles tivessem sido sugados para dentro de um túnel do tempo, um lugar que desafia a lógica. E neste momento, Clara se aproximou, sua expressão misturando medo e determinação. Você realmente não sabe, Ana? Clara falou, a voz quase cortando a tensão no ar. Não sabe o que realmente está em jogo? Ana olhou para ela, a raiva transformando-se em um inquietante desejo de resposta. Mas o que poderia Clara saber? O homem que afirmava ser seu pai agora focava em Ana, seus olhos frios como aço, cercados por um mistério nebuloso. Você está destinada a ser muito mais do que apenas uma artista. Sua linhagem é marcada por poder e perigos, ele disse, e a frustração cresceu em Ana. Sentia-se como um peão em um tabuleiro de xadrez, mas ainda sem saber as regras. Você não é meu pai! Ana gritou, o sentimento se solidificando em fúria. Mas quando olhou nos olhos dele, uma parte de si começava a questionar. Estranhamente, a familiaridade despertava memórias confusas. Não me faça passar por tolo, Ana. Eu sou parte do seu legado. E se você não se preparar, o que vem depois será catastrófico. As palavras do homem estavam carregadas de uma pressão quase palpável, um aviso que ecoava em seu coração. Joaquim sentiu que a situação estava prestes a descambar. Estamos em perigo, sussurrou Joaquim, puxando Ana mais para perto. Devemos sair daqui. Mas Clara interrompeu. Não, vocês não entendem a gravidade. A verdade não pode ser ignorada. E isso pode acabar com tudo. E nesse momento, tudo mudou. Em um piscar de olhos, um rangido aterrador permeou o ambiente. As paredes começaram a tremer, e uma fissura se abriu sob os pés deles. Ana se viu sendo puxada para um abismo, enquanto destroços caíam ao seu redor. A energia no ar aumentava, e a sensação de pavor a envolvia. Não! Gritou Joaquim, tentando segurá-la. Mas o chão se desfez, e Ana sentiu o frio da queda e o calor fervente do que deixava para trás. Então, tudo se apagou. Uma escuridão total, quase sufocante. Foi quando ela acordou, sozinha, em um lugar que parecia um labirinto. Ecos de risadas distantes preenchiam o ar, e a cada passo, algo parecia não se encaixar. O chão era coberto por um tapete opaco, e as paredes carregavam símbolos estranhos, como se estivesse em um lugar onde os segredos mais obscuros ganhavam vida. O coração dela disparou com a ideia de que tudo o que conhecia poderia ser uma farsa. Joaquim! Chamou, mas apenas o eco respondeu. A imagem de seu rosto, algumas vezes uma fonte de força, agora era um mistério dentro dessa nova realidade. No centro do labirinto,
Um espelho enorme refletia a imagem de Ana, mas a visão era distorcida. A figura que olhava de volta não era apenas ela, mas uma multiplicidade de versões, cada uma mais aterrorizante que a anterior. Nesse momento, ela entendeu a verdade mais devastadora de todas. A herança não era apenas um legado de riqueza ou poder. Era uma maldição e uma responsabilidade que poderia arruinar tudo o que havia amado até então. Mas antes que ela pudesse digerir, a figura no espelho sorriu. Você achou que poderia escapar, Ana? A verdade sempre encontra um jeito de voltar. Ana sentiu um frio intenso. Do que você está falando? A voz dela era quase um sussurro. Naquele instante, a imagem se distorceu mais ainda, revelando Joaquim atrás dela. Mas não como era antes. Havia algo diferente, um brilho sombrio em seus olhos, como se a verdade que agora revelavam estivesse entalada na garganta, esperando para ser vomitada. As peças se moviam, e a reviravolta se concretizava em seu entendimento. Ele não estava ali para salvá-la, ele sempre foi parte do problema. A mente de Ana girava. Joaquim, você... As palavras falharam, e ela se sentiu presa em um labirinto não apenas físico, mas emocional. O que seria dele? O que significaria essa herança que a envolvia? O espelho, agora incompreensível, mostrava o futuro não apenas como um presente, mas como um destino aterrador. A verdade sempre chega, Ana. E agora você terá que decidir se vai abraçar seu legado ou lutar contra ele. O que quer que ele significasse, Ana sabia que as respostas estavam a poucos passos. Mas o que ela iria descobrir a partir daí poderia mudar tudo. E na cintilação daquele labirinto, a dúvida se tornou sua única companheira. Como ela poderia se salvar de si mesma? Que futuro a aguardava nessa herança obscura que não pedia para ser aceita? Ana estava paralisada. A imagem no espelho refletia seus medos mais profundos, e o silêncio ao seu redor parecia um eco de tudo o que havia acontecido. O poder que ela sentia pulsar dentro de si agora era combinado com uma sensação de pavor. O que aquele homem significava? O que estava ocorrendo realmente? As palavras dele ainda ecoavam em sua mente. Você é uma herdeira de algo muito maior. Mas havia algo mais no tom dele. Uma maldade. Uma verdade escondida. Então, no momento em que ela tentou processar tudo isso, o chão sob seus pés começou a tremer novamente. Joaquim! Ela gritou, mas só ouviu o eco de sua própria voz. O espelho começou a brilhar intensamente, e de repente, uma luz ofuscante envolveu tudo. O ar ficou carregado com uma sensação estranha, quase elétrica. As sombras se contorciam ao redor, e Ana sentia que algo estava se aproximando, algo sombrio. E então uma fissura se abriu no chão. Algo emergiu dessa fenda. E Ana mal teve tempo de reagir. Era uma figura encapuzada, envolta em uma neblina densa. Ela se movia de forma quase sobrenatural, como se estivesse flutuando em vez de andar. O choque percorreu o corpo de Ana. Você não pode estar aqui! Ana se sentiu tensa, o medo perfurando seu coração. Mas a figura ignorou e girou rapidamente em direção ao homem que afirmava ser seu pai. Você devia ter mantido a boca fechada, ela disse, a voz ressoando como um lamento. Agora estamos todos em perigo. O homem rugiu em representações de raiva. Cale-se! Você não faz parte disso! Mas mesmo seus gritos não conseguiam esconder o pavor que se formava entre eles. Eu sou parte de tudo isso. E agora a herança que você tentou esconder de Ana está prestes a ser revelada. A figura encapuzada disse. E todos na sala sentiram o peso das palavras. Ana olhou para Joaquim, que estava igualmente perplexo. A situação estava se desdobrando de uma forma que parecia saído de um conto de fadas macabro. Então a figura tirou o capuz, e o rosto que se revelou fez Ana parar o coração. Era Clara. Clara,
que havia sido sua amiga, sua confidente. Mas agora ela estava com um olhar vazio, uma aura impenetrável ao seu redor. Clara, mas como isso é possível? Ana sussurrou, a incredulidade inundando sua mente. Eu sou a guardiã do seu legado, Ana, e você nunca deveria ter conhecido toda a verdade. Clara respondeu, sua voz soando distante e gelada. O coração de Ana disparou. O que Clara estava dizendo? Você estava tentando me proteger? As palavras saíram quase como um questionamento desesperado. Proteger você? Não. Proteger o que você representa. O foco de Clara se intensificou, e a tristeza em seus olhos brilhou. Há forças que desejam acabar com você, Ana. Você precisa compreender que o seu pai não é quem você acha que é. O novo choque a atingiu como um golpe físico. O que você está dizendo? Ana nunca imaginou que a verdade fosse tão devastadora. O homem ao lado dela, que parecia um refúgio, era na verdade a fonte da ameaça. O seu legado está ligado a um poder que transcende tudo que você conhece. Clara concluiu. E esse poder está atraindo aqueles que querem se apoderar dele. Neste instante, as chamas começaram a lamparinar novamente ao fundo, e outra explosão ecoou pela sala, sacudindo o chão. Ana olhou para Joaquim e viu o desespero em seu rosto. Precisamos sair agora, ele exclamou. Mas as palavras de Clara ainda pairavam no ar, profundas. O homem ao lado de Ana segurou, e a conexão fria em seu toque a fez sentir um arrepio ao longo da espinha. Você não pode me deixar, Ana, ele disse, a voz sedutora quase como se prometesse segurança. Eu sou seu único caminho para a verdade. Aceite que você faz parte de algo grande. As últimas palavras de Clara ecoaram em sua mente, e Ana percebeu que estava em um verdadeiro jogo mortal. O que ela escolhera poderia não apenas moldar o seu destino, mas também o de Joaquim e de todos ao seu redor. A verdade finalmente seria revelada, mas a que preço? Assim, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, Ana enfrentava uma pergunta assustadora. Até onde você iria para proteger aqueles que ama? E no fundo, seria possível confiar em quem sempre pareceu ser um porto seguro? O caos a envolveu, e Ana não tinha certeza de como iria escapar da tempestade que se aproximava. A energia estava em alta, acelerando nas veias de Ana. Todos em volta estavam paralisados. Clara, Joaquim e o homem que se dizia seu pai. As chamas dançavam ao redor, mas a corrente elétrica no ar era palpável. Ana se sentia dividida entre o medo e uma nova força despertada. Chega! Gritou, sua voz ecoando entre os escombros. Chega de segredos! Dá fogo à verdade, que seja ela qual for. Olhando nos olhos frios do homem, ela sentiu uma onda de determinação. Não vou deixar você controlar minha vida ou o que sou. Você não sabe o que está dizendo, ele retrucou, raiva e desespero se entrelaçando em sua fala. Não sabe o que você é, o que realmente representa. Então me mostre, diga-me a verdade, Ana desafiou, o coração pulsando como um tambor. Joaquim se aproximou dela, a mão firme em seu ombro. A força dele era um farol na escuridão. A figura encapuzada, Clara, respirou fundo e por um instante parecia hesitar. Ana, você é uma herdeira de um poder antigo, mais forte do que você imagina. O que seu pai lhe escondeu é mais do que dinheiro ou influência. É uma magia que pode mudar tudo. A confusão se intensificou e um medo profundo a engoliu. Magia? O que você está dizendo? Olhou para as chamas e para os rostos que começaram a reagir em pânico, ecoando os sentimentos dela. As revelações pareciam um labirinto sem saída. Sim, magia. Clara insistiu. Você tem um destino a cumprir. Por isso, você é alvo. E por isso, ele a trouxe aqui. Você é mais do que uma simples artista. O clima ficou palpável e Ana sentia a pressão em seu peito. Poder? Destino? Eram palavras que ela jamais esperou ouvir. Os gritos da multidão cresciam.
Você não pode decidir o que eu faço. Ana retorquiu, a revolta agora ardendo em sua alma. A vida é feita de escolhas, e eu farei as minhas. E naquele instante, uma nova explosão fez o chão tremer. O que você quer? Ana olhou de novo para o homem que pensava ser seu pai. Se você realmente é quem diz ser, me diga o que fazer. Ele hesitou. Ana, não estou aqui para te fazer mal. Estou aqui para te proteger, mas o jogo é maior do que nós dois. Joaquim, ainda segurando a mão de Ana, gritou: Precisamos ir. Este lugar está queimando. Mas Ana não podia se mover. O destino e o poder pulsavam nela, e tudo aquilo estava se tornando cada vez mais confuso. Então, no calor do momento, Clara deu um passo à frente. Se você quer a verdade, vai tê-la, mas esteja preparada. Você não estará sozinha. Com isso, ela estendeu a mão como se estivesse oferecendo uma aliança em meio à tempestade. O que você vai fazer? Ana estava prestes a dar outro passo, mas ainda hesitava. Tudo estava acontecendo rápido demais. Eu vou te ajudar a desbloquear o que está guardado dentro de você. Mas precisamos confiar umas nas outras, Clara disse, a sinceridade em seus olhos profundos. O fogo nas redondezas iluminou a determinação delas. Ana respirou fundo, percebendo que, mesmo com toda a confusão, havia uma saída, um caminho a seguir. Então vamos lá. Estou pronta. Com um último olhar para o homem, Ana se virou e correu em direção a Clara. Joaquim seguiu e seus corações batiam juntos. O poder dela pulsava e a verdade era a única coisa que poderia libertá-la. O labirinto ao redor começou a se desfazer enquanto ela se movia. As chamas dançavam ferozmente, mas a energia dentro dela aumentava. Um sinal de que estava finalmente tomando o controle da própria vida. Ao atravessar a última barreira de chamas, uma nova realidade se apresentava. E Ana sabia que era apenas o começo. Mas a pergunta ainda pairava. O que mais ela descobriria sobre si mesma? O que realmente significava ser uma herdeira? E a história estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e as reviravoltas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais lugares. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfeito.